Você já ouviu falar do anjo do Senhor que aparece repetidas vezes no Antigo Testamento? Quem era essa figura misteriosa que falava como Deus, recebia adoração e tinha autoridade divina? Seria apenas um anjo comum, ou seria uma manifestação do próprio Deus, revelando-se antes da encarnação de Cristo? Hoje, vamos mergulhar profundamente neste mistério das Escrituras, o anjo do Senhor, a aparição divina no Antigo Testamento. Prepare-se, porque o que vamos descobrir aqui não é apenas história, mas uma revelação que pode transformar a sua fé. Antes de continuar, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Isso fortalece o nosso trabalho e leva a palavra de Deus para mais vidas. No Antigo Testamento, encontramos várias passagens onde o anjo do Senhor aparece em momentos decisivos da história de Israel. Mas diferente de outros anjos, ele não se apresenta apenas como mensageiro. Este anjo fala como se fosse o próprio Deus. Ele diz: "Eu multiplicarei a tua descendência", ou "Eu sou o Deus de teu pai Abraão". Isso é algo que nenhum anjo comum poderia dizer. No livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2, quando Moisés se aproxima da sarça ardente, está escrito que o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo. Mas nos versículos seguintes, a voz que fala com Moisés se apresenta como o próprio Deus: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó". Isso significa que o anjo do Senhor não era apenas uma criatura celestial, mas sim uma manifestação do próprio Senhor. Muitos estudiosos da Bíblia acreditam que este anjo do Senhor era uma cristofania, ou seja, uma aparição do Filho de Deus antes de sua encarnação no Novo Testamento. Jesus Cristo, o Verbo eterno, que já estava com Deus desde o princípio, manifestando-se para conduzir a história da salvação. A primeira vez que encontramos o anjo do Senhor é no livro de Gênesis capítulo 16. Agar, a serva de Sara, estava fugindo, sozinha e aflita no deserto. E ali, o anjo do Senhor aparece e fala com ela, prometendo multiplicar a sua descendência. Veja, nenhum anjo comum tem poder de multiplicar descendência ou de fazer promessas divinas. Mas este anjo tinha. No versículo 13, Agar reconhece: "Tu és o Deus que me vê". Ela entendeu que aquele anjo era mais do que uma criatura, era o próprio Deus manifestado diante dela. Isso já nos mostra um padrão. O anjo do Senhor aparece nos momentos de maior desespero, quando não há saída humana, trazendo direção e esperança. Outro episódio marcante está no livro de Gênesis capítulo 22, quando Abraão leva Isaque ao monte Moriá para o sacrifício. No momento em que ele levanta o cutelo para oferecer o filho, o anjo do Senhor o chama do céu e diz: "Não estendas a tua mão sobre o menino, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus". Aqui vemos claramente, o anjo do Senhor fala como Deus, em nome de Deus, e com a autoridade de Deus. Depois, o anjo reafirma a promessa: "Multiplicarei grandemente a tua descendência como as estrelas do céu". Mais uma vez, esse não era um simples mensageiro, mas aquele que tem poder sobre a vida, sobre as promessas e sobre o futuro de Israel. No livro de Êxodo capítulo 3, como já mencionamos, o anjo do Senhor aparece na sarça ardente para falar com Moisés. Mas há outro detalhe profundo. No livro de Êxodo capítulo 23 e versículo 20, Deus diz a Moisés: "Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, não provoques a sua ira, porque não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele". Perceba, esse anjo tem autoridade para perdoar ou não perdoar pecados. E Deus declara: "O meu nome está nele". Isso significa que ele carrega a própria essência divina. Nenhum anjo comum tem poder de perdoar pecados, mas esse anjo sim. Isso só pode apontar para o Filho de Deus, Jesus Cristo, que um dia viria em carne para perdoar definitivamente os pecados da humanidade. No livro de Gênesis capítulo 32, Jacó luta com um homem misterioso durante toda a noite. No final, ele reconhece que lutou com Deus face a face. O profeta Oséias capítulo 12 e versículo 4 confirma que aquele que apareceu a Jacó era o anjo. Jacó sai daquela luta marcado, mancando, mas também transformado, recebendo um novo nome, Israel. Mais uma vez, vemos que esse anjo é identificado como o próprio Deus. Diante de tantas aparições,
precisamos fazer uma pergunta crucial: quem era realmente esse anjo do Senhor? Os estudiosos cristãos, desde os primeiros séculos, entenderam que este anjo era uma manifestação pré-encarnada de Cristo, o Filho eterno de Deus. No livro de João, capítulo 1 e versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E no versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso significa que antes de nascer como homem, Jesus já estava agindo na história, aparecendo como o anjo do Senhor. Ele guiava, protegia, corrigia e preparava o caminho para o plano de salvação. Outro detalhe profundo: sempre que o anjo do Senhor aparece, está ligado a momentos de redenção, livramento ou promessa. Com Agar, trouxe consolo. Com Abraão, poupou a vida de Isaque. Com Jacó, trouxe transformação. Com Moisés, trouxe libertação para Israel. Isso mostra que o anjo do Senhor não era apenas um mensageiro, mas o próprio Redentor agindo antes da cruz. Talvez você esteja se perguntando: mas o que esse mistério significa para mim hoje? Assim como o anjo do Senhor se manifestava nos momentos de dor, de luta e de incerteza, Cristo hoje se manifesta na sua vida por meio do Espírito Santo. No livro de Mateus capítulo 28 e versículo 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele continua sendo o mesmo Deus presente, que vê a sua dor, que luta com você e que guia os seus passos. Se você se sente sozinho, lembre-se: o mesmo Cristo que apareceu como anjo do Senhor no Antigo Testamento está agora ao seu lado, pronto para te guardar e transformar a sua história. Mas existe também um alerta. Quando Deus disse a Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa, ele estava mostrando que não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. Hoje, Cristo nos chama a viver em santidade. O mesmo Deus que apareceu no fogo, no altar e na luta, continua sendo santo e exige de nós um coração rendido e puro. O anjo do Senhor não é apenas um detalhe curioso da Bíblia. Ele é a prova de que Jesus sempre esteve atuando na história da humanidade. Ele é o Deus que guia, que consola, que luta e que salva. Hoje, essa mesma presença está disponível para você. Se você abrir o coração, ele vai se revelar de maneira poderosa. Dedo indicador apontando para a direita. Por isso, se este estudo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Isso nos ajuda a continuar trazendo revelações bíblicas profundas para a sua vida. E mais importante, entregue sua vida a Cristo. Assim como Jacó foi transformado, como Agar foi consolada e como Abraão foi poupado, você também pode viver uma nova história em Jesus. Chegamos ao fim de mais um estudo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse. Espero que Deus tenha falado contigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.